Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar aqui sobre uma dica de leitura, tá? Vou dar uma dica de leitura muito legal para vocês, tá? De um livro, eu não peguei o livro, deixa eu pegar o livro. Professora, você não pegou o livro, vai falar do livro. É um livro, gente, Clara Nunca Diga Adeus, uma história sobre permanecer, mesmo quando tudo convida à despedida. Este livro, deixa eu pegar o livro, professora, pega o livro. Este livro, tá aqui, eu tenho vários livros dele para poder destacar. Achei para vocês, tá? Esse livro aqui é o livro Clara Nunca Diga Adeus, um livro maravilhoso, tá aí para você, ó, na tela, dá uma olhadinha. Clara Nunca Diga Adeus. Pessoal, pequenininho, tá? Pequenininho, ó, do tamanho da minha mão, bem fininho, leitura rápida. É um livro de bolso, um livro maravilhoso. Não fui eu quem escrevi, tudo bem? Esse livro aqui, do autor Delano Nogueira, meu pai, né? E a Joselita Barbosa de Sá, tá certo? Esse livro, ele é um romance, tá, gente? Romance dele, já aproveitando a gueixa aí, né? Romance não é história de amor, queridos, tá? E queridas, não é história de amor, tudo bem? O romance é uma narrativa longa, tá? Esse livro, Clara Nunca Diga Adeus, uma história sobre permanecer mesmo quando tudo convida à despedida. Esse título, Clara Nunca Diga Adeus, é o título do livro, tá? Do Delano Nogueira e da Joselita de Sá. Esse título, né, que eu dei aqui pro livro Nunca Diga Adeus, uma história sobre permanecer, quando você olha para esse livro, o nome Clara, que é o título do livro aqui, Nunca Diga Adeus, ele traz uma ideia de luz, né? E nunca diga adeus. Por que nunca dizer adeus? Esperança, gente. Então, assim, essa narrativa longa, como eu bem falei para vocês, o romance ele não é uma história de amor, ele vai trazer uma história de superação, mas ele também vai falar sobre a questão da desigualdade econômica no Brasil. E aí eu digo para você, vestibulando, para você concurseiro, livro rápido, de rápida leitura, fininho. Excelente aí como fonte de repertório. Então, assim, é uma obra que... Gente, é uma obra que ela é excelente para fazer várias reflexões aí no contexto brasileiro, né? Um país extremamente desigual, né? Pequenininha, fácil leitura, serve como repertório, porque além da fonte de entretenimento que você tem aqui, que é a leitura, você vai ter aqui várias reflexões em relação a esse contexto econômico do Brasil, tá? Dele mais do que o livro fala. Bom, gente, o livro ele fala sobre família, ele fala sobre amor, ele fala sobre superação, né? Então, pelo título, né, Clara Nunca Diga Adeus, você já imagina, né, mais ou menos o que é a história, tá? Mas ele tá mais assim falando sobre isso. No entanto, a minha opinião, né, gente, a minha opinião em relação ao livro que me chamou muita atenção, que me trouxe assim uma grande indignação, é essa questão da desigualdade econômica, né? Porque a personagem, ela sofre um trágico acidente de carro, né? E aí que nesse acidente os pais da jovem Clara, que ainda era muito pequena, né, não tinham condições financeiras, recursos, bufunfa, money, para poder arcar, gente, com os custos médicos da pequena Clara. E aí eles resolvem tomar uma decisão, né, de passar a jovem aí para adoção, né? Então Clara vai ser adotada pelo Klaus e a Ramona, né? Esses pais adotivos, obviamente, deram todo o apoio para a jovem, tanto emocional quanto financeiro, né? Foram fundamentais aí no desenvolvimento da jovem, mas, no entanto, todavia, né, deve ser muito difícil para um pai, para uma mãe, ter que abrir mão do seu filho porque não tem dinheiro, né, gente? Isso acontece muito, né? Eu já vi muitos casos lá no interior, se vocês forem ver,
garotas muito jovens que têm 6, 7, 8 filhos, né? Tá indo pro 9º filho aí, ela resolve dar o filho porque não tem condições de arcar com esse 8º, 9º filho aí, em relação aos cuidados aí financeiros, né? Filho tem custos, né? E foi o que aconteceu com a Clara, né? Então a Clara, ela teve esse acidente, os pais não tinham dinheiro para arcar, resolveram aí colocá-la na adoção, tudo bem? Então assim, então faz a gente refletir muito sobre esse contexto brasileiro da desigualdade econômica no Brasil, colocado aí para os nossos ilustres autores, né? O Delano Nogueira e a nossa querida a Joselita de Sá, minha tia, né? Barbosa, que já faleceu, mas deixou essa obra incrível pra gente, tá? Então, assim, a discussão sobre desigualdade econômica no Brasil. Então, após o acidente, na 040, os pais biológicos da Clara enfrentam dificuldades financeiras, né? Então, assim, esse enredo, gente, que, como eu tava falando pra vocês, né, que eu fico voltando, eu lembro das coisas, fico voltando. A literatura tem isso, gente, né? Assim, a literatura, pessoal, diferente de outros textos, ela tem que despertar uma emoção no leitor, né? Então, no meu caso, eu fiquei assim, extremamente indignada com isso, porque é uma realidade, isso é um fato, né? A questão da desigualdade econômica. Então, a leitura, ela permite o quê? Refletir, né, Deli, sobre como a desigualdade estrutural, tudo bem, gente, influencia decisões familiares profundas, tá? Bom, a indicação da obra aí para repertório sociocultural pro Enem, concurso, com certeza, por que não, né? O livro, ele pode ser, sim, utilizado para propostas que abordam desigualdade econômica, superação, processo de adoção no Brasil. Caiu uma vez, né, no Enem aí, sobre a importância da adoção no Brasil, né? Esse livro ajuda muito a refletir sobre isso, porque o Enem, ele tem a frase temática do Enem, isto é, o tema do Enem, ele sempre vai envolver uma situação problema, né, gente? Que pode ser social, política e cultural. No nosso caso aí, ó, a Clara é um repertório interessantíssimo, além de fonte de entretenimento, tudo bem? Então é isso, pessoal, ó, o livro aí, ó, dica do livrozinho, tá? Se vocês tiverem interesse no livro, podem estar entrando em contato comigo. Gostaram dessa dica de leitura? Não costumo deixar muitas dicas de leitura, não. Eu tenho alguns vídeos aí com algumas, falando da importância da leitura, e hoje eu deixei essa dicasinha de leitura aí, tá bom? Se vocês tiverem gostado do vídeo, quiserem mais dicas, né, de leitura aí de obras literárias, a gente pode estar conversando sobre isso. Deixa nos comentários, tá bom? Beijo bem gostoso nesse coração lindo de vocês. Fiquem com Deus e bora pra cima. Tchau!